Olha, tu disseste que era uma questão atual, mas eu acho que é uma coisa que vem desde sempre. Desde sempre que ouvimos que a federação isto, a federação aquilo e não sei o quê. Pá, desde que eu comecei a treinar cá há duas federações. Entretanto, uma está a ganhar, depois a outra está a ganhar. Para mim, isto é tudo interesses e hoje estão de um lado, depois amanhã estão do outro. E quem perde realmente são os atletas. Olha, deixa-me ter aqui um gancho, uma mudança um bocado radical de uma conversa filosófica para um gancho polémico, que é Boa. pá, Gosto. a situação atual que está a acontecer com estas federações. De repente, há duas federações que reivindicam a sua legalidade. Eu tenho gente amiga dos dois lados, por exemplo, pá, e já sabemos, chegamos sempre à conclusão que os verdadeiros prejudicados acabam por ser os atletas, porque além de competirem menos, têm uma série de entraves, porque depois começam a meter sanções de um lado e do outro e castigos e não sei o quê. Pá, eu quero saber a tua opinião e se tu realmente achas que há uma que pode ter mais razão que a outra. Antes de irmos à resposta, vamos ao intervalo. Ok. Pois é. Tranquilo. Uma hora depois. Olha, tu disseste que era uma questão atual, mas eu acho que é uma coisa que vem desde sempre. Desde sempre que ouvimos que a federação isto, a federação aquilo e não sei o quê. Pá, desde que eu comecei a treinar cá há duas federações. Entretanto, uma está a ganhar, depois a outra está a ganhar. Para mim, isto é tudo interesses e hoje estão de um lado, depois amanhã estão do outro. E quem perde realmente são os atletas. Pá, eu fui para os campeonatos da UACO do meu bolso. Eu juntava dinheiro para ir aos campeonatos da UACO do meu bolso. Eu fui campeão da UACO, nem as faltas me justificaram na escola. Ah, há atletas que, pronto, queriam lutar agora nestes últimos eventos, não podem lutar de um lado, porque senão depois é uma confusão, não podem lutar do outro. Pá, acho que isto é tudo. Quem sofre são os atletas para os interesses de outros. Sinceramente, acho que é muito isso. E mesmo, pois é aquela coisa, mesmo que os atletas queiram estar fora dessas guerras, é difícil porque vão ser sempre afetados. Quem ganha? Quem ganha? Não sei, acho que só se perde. Como em todas as guerras, acho que é muito isso. Ninguém ganha, só se perde. É o que eu acho. Sinceramente, acho mesmo isto. Não. Nós queremos muito, e o Daniel temos falado muito sobre esta situação. Uhum. Isto acaba por ser uma questão, é incontornável, não falar sobre ela dentro do panorama da luta em Portugal, é incontornável, até por todas as polémicas, o pessoal comenta muito ataques mútuos de ambos os lados nas redes sociais, portanto é impossível, há bocas dos dois lados, é impossível nós não fazermos esta pergunta, não abordarmos este tema, mas tentamos que o Rei Sem Trono seja imparcial. O que é que eu quero dizer com isto? Que é para a gente poder ouvir as duas partes. Pronto? Claro. É óbvio que o ideal era acabar com isto tudo de uma vez. Eu, pessoalmente, também já passei por esta situação na minha carreira várias vezes. Até já combati por outras federações em alturas que estava um bocado cheio destas histórias. E eu nunca concordei com esta história de se fores lutar naquela competição, vamos te castigar, ou vais ter um ano de castigo, eu não concordo com isso, porque ninguém é dono da vida de ninguém. Desculpa. Ninguém é dono da vida, É verdade, é? Desculpa. ninguém é dono da vida de ninguém. E é uma estupidez, porque eu vou dizer uma coisa. Eu já fui aos campeonatos do mundo da WKF com alto nível de competição e estavam lá os gajos da UAC todos a competir. Claro.
Opa, ou seja, os top rodam pelas federações todas, eles não querem saber. Eu lembro que a Federação Francesa, só para acabar, Fred, eu estava com a Federação Francesa e eles estavam a dizer que estavam a rodar, na altura, naquele ano que eu fui no Egito, estavam a fazer o Campeonato do Mundo e que daqui a uns meses que iam fazer o Campeonato do Mundo da UACO e que depois que iam fazer o Campeonato do Mundo da ISCA, ou seja, a mesma federação, a mesma seleção roda os campeonatos do mundo todos para ganhar experiência e para os atletas crescerem. É que, olha, tocaste num ponto super importante, que é, acho que isto é um síndrome que nós temos em Portugal, que é uma estupidez de ego, que é, o outro não pode fazer melhor que nós. Acho que também é muito isso. Enquanto nos outros sítios, se tu estás bem, ainda vais ter alguém a apoiar-te. Aqui, quando tu estás bem, vão sempre dizer, epá, mas é porque, mas é porque, mas é porque. E, no final, se nós já somos bons e já temos bons atletas a ganhar a outros atletas que têm muito mais apoios ou que seja, porque é aquela conversa que temos sempre e desde sempre. Imaginem se tivesse toda a gente a trabalhar para o mesmo. Não é? É que nos outros sítios é isso que acontece. Não é? É o que estás a dizer, eles vão a todo lado. Eu acho Aqui, que acho que não posso ir. Ah, não posso ir ali. Ah, não posso. Uma coisa que eu me apercebi, como português, apercebi-me isto e apercebi-me como da pior maneira. Estava habituado, pá, é o banho de água fria, o choque logo. E tu de certeza que houve uma altura que tu também passaste por isto, que é, tu estás habituado ao circuito nacional e ao tamanho que nós temos, mesmo dentro das organizações de circuito nacional, e de repente cais de paraquedas num campeonato internacional e é um choque. Não estás habituado àquilo. E tu ficas ali, há uma ansiedade, há um pico de ansiedade, há uma adrenalização, porque não estás habituado. Agora imagina que tu estás habituado a campeonatos e a meetings internacionais, que é o que lhes acontece. Porquê? Porque eles, imagina, ok, faz conta que é o ACO, a nível de amador, até o pico máximo do amadorismo. Tudo bem, mas tu ao fazeres as outras federações, tu vais ganhando bagagem, para quando chegares ao ACO estás mais tranquilo, estás melhor, estás mais à vontade, porque já fizeste uma série de meetings e depois até te cruzas nas eliminatórias com atletas que já jogaste nos outros meetings todos, nas outras federações. Por exemplo, na Holanda toda a gente joga as federações todas, é indiferente. A Inglaterra é igual, toda a gente joga, por exemplo, a Inglaterra tem a WKO muito forte, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é como o Calado diz. Os cintos para o Calado diz que os cintos para ele interessam muito pouco, interessa muito mais é o adversário que tu jogas. Porque na verdade, na verdade, às vezes o pessoal que tem o cinto mais alto não é o melhor gajo daquela categoria. Sim, mas por exemplo, eu não penso 100% assim. Eu penso que isso é verdade, mas também penso que os cintos contam nos portugueses. Porque é assim, pelo menos eu falo por mim. Todos os cintos que eu ganhei, eu nunca ganhei um cinto em Portugal. Ok. Ou seja, tu sabes que normalmente quando tu vais lutar fora, quando tu ganhas um cinto, ou quando tu vais lutar fora e ganhas fora, a maior parte das vezes tu foste lá para levar na tromba. Vamos ser, vamos ser sinceros. Tu foste lá para levar na tromba para fazer o bom atleta deles parecer ainda melhor. Se tu chegas lá, levas logo um KO e és atropelado, pá, o gajo realmente é muito bom. Se tu chegas lá, fazes um grande combate, é igual, porque eles ficam contentes, porque vão dizer assim, pá, ele ganhou um atleta muito bom, não ganhou qualquer um. Portanto, tu vais sempre, tu estás sempre condenado. Estás sempre Estás sempre condenado. Ou seja, se tu ganhas no estrangeiro, eu dou valor a isso. Se tu ganhas, tipo, é uma coisa que não é suposto tu ganhares, eu dou valor a isso. Sim, mas E acho que ainda tens outra coisa, que é o facto de tu lutares em todos os campeonatos, porque depois entra aqui coisas que tu não dás valor no início da carreira porque és lutador e dizes, eu quero lutar, eu quero lutar. E depois começas a ver que afinal é importante, que é o quê? Todos esses títulos que tu não ligas, não é? Que é, fui lutar um campeonato, o nível não é nada de especial.
Ok, mas há muitos campeões que tu olhas e admiras, que estão hoje no ano, estão aqui, estão ali, que foram, ganharam e pelo facto de ganharem isso tudo, vão chegar ao país deles e vão dizer assim: olha, fui não sei quantas vezes campeão do mundo. Ganhei isto. E é muito mais fácil ganharem patrocínios e apoios, que é o que nós nos queixamos que não ganhamos. Tens um atleta que eu e o Calado falámos até há pouco tempo, os dois, que é o Karim Gadji, que é um gajo que eu quando joguei, o gajo estava no início de carreira, não foi nada de especial para mim. Eu joguei em 71 quilos, ou acho eu, e o gajo estava em início de carreira e ainda era ali meio desconhecido, o gajo vinha do breakdance e não sei o quê, e depois o Diogo já joga com ele quando o gajo já era uma super estrela da isca, já assim disparado completamente, uma estrela francesa no país inteiro, cheia de apoios e patrocínios e canais de televisão a cobrir o gajo e não sei o quê. E na altura, quando eu apanhei, eu acho que o Dinga, eu acho que o Dinga também jogou com ele. Quando o apanhei, o gajo não era nada especial, estava a começar, mas essa experiência que ele fez, lá está, nas federações mais baixas, deu-lhe uma bagagem para ele chegar ali a determinado nível. Tudo. É muito mais fácil tu promoveres-te, é sempre bom tu estares a lutar. Sempre. Não, acho que, pá, eu pelo menos, eu, por exemplo, sou profissional há não sei quanto tempo e quando as pessoas perguntam, ei, tu és lutador de kickboxing, lutas há anos, e depois eu digo que tenho, nem 100 combates tenho, é pouco. Porque eu ficava anos sem lutar. Por causa disso, depois eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui a um campeonato da WAC, eu fiquei, ai, afinal, tem rapazes no mundo inteiro para lutar comigo, porque em Portugal não havia. Não há muitos leões. Não há muito leões aqui, pá. Mas faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. E nós só temos a ganhar em ir a esses campeonatos todos e acho que era muito melhor toda a gente se juntar. Não só nós. É que nós temos pouco, temos que lutar contra uns que têm muito e ainda temos que lutar com os nossos, que deviam ser os que nos ajudam. Pá, não chega. Pá, um gajo é lutador, mas também é bom termos juntarmos todos, não é? Verdade. Eu tive essa semana teve uma gala aqui do UFC e eu estive lá, paguei do meu bolso, fui lá como um telespectador, né? Sentei lá. Eu fiquei muito impressionado com a estrutura, né? Pá, aquilo dá pra literalmente se comparar com o Glory, com a gala, com o One Championship, desde a estrutura, com a recepção, com tudo que foi montado. E o que me chamou a atenção, eu tô aqui há pouco tempo, eu tô aqui há 6 anos, né? E eu fiquei triste de ver. Isso já é, pelo que eu percebi, isso já é expectável pelo organizador, né, de não ter um grande público, né, e eu fiquei triste, porque eu falei, pá, gente, eram os atletas portugueses defendendo a bandeira de Portugal contra estrangeiros, fizeram combates lindos, maravilhosos, e não tinha público. Então, o quanto isso prejudica, né, no final, quem é prejudicado é o atleta que tá ali, e a imagem que Portugal passa, porque assim, você tinha o Petrosian, tinha lá a equipa dele, tinha outras personalidades, né, que têm uma certa referência mundialmente hoje. Não que são melhores, mas que conseguiram mais destaque aí pela questão da imagem. E viu ali uma gala com pouca gente, né? Talvez isso, não sei se isso interfere ou incomoda eles para regressarem com as suas equipas, né? Mas a que ponto chega, né? No final, quem é prejudicado é o desporto e é o atleta. Minha opinião, Claro. Daniel. Por um lado, sim. Por outro, eu também tenho eu também acho que é responsabilidade do atleta vender ao máximo. Há muita gente que não acha isso. Há muita gente que acha que o trabalho do atleta é lutar. Mas depois idolatram Muhammad Ali, o Conor McGregor. Não faz muito sentido, porque estão a idolatrar personagens que que eles criaram para vender o mais possível. Ok, E mas eu então, também. Eu acho que tu acreditas, és daqueles defensores da importância das redes sociais do atleta. claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Eu defendo isso. Eu defendo que é a mesma coisa tu num jogo de PlayStation. Não evoluís só uma parte da tua personagem, tens que evoluir tudo. Tu às vezes dizes assim, ei, mas eu queria era que ele tivesse aquele poder mais não sei do quê. Está bem?
mas também tens que utilizar recursos noutras coisas, não é? É muito, tu para receberes mais, tens que vender. Isto é um negócio.